Fala, torcedor do Verdão! Se você tem sangue verde correndo nas veias, se é daqueles que acorda e dorme pensando no Palmeiras, se ama Deus acima de tudo e respira o ar da Sociedade Esportiva Palmeiras como se fosse o oxigênio da vida, então eu te convido agora mesmo a se inscrever no canal Mancha Alviverde News e apertar esse botão de like com toda a força da sua paixão alviverde para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso Verdão, o maior clube do mundo, e ficar por dentro de tudo que acontece no universo palmeirense com a gente aqui, que vive e morre por esse escudo sagrado. Agora segure o coração, torcedor, porque o que eu vou te contar aqui é uma verdadeira bomba que acabou de explodir no mundo do futebol. Algo que vai abalar as estruturas do esporte mais amado do planeta. Uma notícia que vai fazer você pular da cadeira, gritar para os vizinhos e ligar para todos os seus amigos palmeirenses, porque isso aqui não é brincadeira. É a realidade mais insana e eletrizante que você poderia imaginar neste momento crucial da nossa história. Uma declaração que ecoa como um trovão nos céus do futebol brasileiro, uma paixão declarada que vai incendiar as arquibancadas e mudar o destino do Verdão para sempre, porque Andrés Pereira, o craque visionário, o maestro do meio-campo que encanta o mundo com sua genialidade, acabou de fazer um discurso emocionante sobre o Palmeiras e se declarar ao clube em uma entrevista que vai entrar para os anais da história, uma confissão de amor eterno que derruba barreiras, une corações e anuncia uma era de glórias infinitas para o nosso time amado. E eu vou te contar tudo, absolutamente tudo, com detalhes que vão te deixar sem fôlego, porque isso aqui é Mancha Alviverde News, onde a verdade explode na sua cara sem filtros ou meias palavras, e essa declaração não é só palavras ao vento, é o selo de uma contratação monumental que veio para transformar o Palmeiras em uma lenda imortal. Vamos começar pelos bastidores dessa negociação épica, torcedor. Porque isso não foi uma simples conversa de escritório, não. Isso foi uma saga digna de filme de espionagem, com reviravoltas que fariam qualquer roteirista de Hollywood invejar. Cheia de suspense que mantinha todos na ponta dos pés, esperando o próximo movimento, como em um jogo de xadrez mortal, onde cada peça poderia decidir o futuro do futebol mundial. Tudo começou há meses, em uma noite fria e nebulosa em Londres, onde representantes do Palmeiras, disfarçados como turistas comuns em um pub antigo perto do Craven Cottage, iniciaram contatos secretos com o staff de Andrés Pereira, ligações criptografadas feitas de cabines telefônicas públicas para evitar que espiões de outros clubes interceptassem as conversas, enquanto o coração de Andreas batia forte ao ouvir pela primeira vez a proposta do Verdão. O clube que ele sempre admirou como um símbolo de resiliência e conquistas no Brasil. Mas a tensão era palpável, porque outros gigantes da Europa, como times italianos e espanhóis, estavam na cola, pressionando com ofertas astronômicas que prometiam salários exorbitantes e contratos vitalícios, ligações insistentes de diretores rivais que chegavam no meio da noite, sussurrando promessas de fama eterna, mas Andreas resistia, com a mente dividida entre o conforto europeu e o chamado do coração para voltar às raízes brasileiras. Houve uma reunião escondida em um hotel discreto em Bruxelas, sua terra natal, onde emissários do Palmeiras se encontraram com o jogador em um quarto reservado sob nome falso, longe das câmeras dos paparazzi e dos olhares curiosos, discutindo termos sob a luz tênue de uma lâmpada de mesa, com o ar carregado de expectativa. Será que ele diria sim? Ou a pressão de um clube francês que mandava mensagens cifradas diariamente o faria desistir? A suspense aumentava a cada hora, com um time alemão ligando incessantemente, oferecendo bônus por performance que pareciam saídos de um sonho, enquanto um rival brasileiro tentava sabotar tudo com contrapropostas enviadas por intermediários anônimos, criando uma atmosfera de paranoia onde cada e-mail poderia ser uma armadilha. Mas o Palmeiras jogava com maestria, enviando vídeos compilados da torcida alviverde, vibrando no Allianz Parque, daqueles que arrepiam até a alma, mostrando jogos históricos onde o Verdão virava partidas impossíveis, e isso tocou fundo em Andreas, que via ali não apenas um contrato, mas uma oportunidade de redenção e glória, uma chance de escrever seu nome na eternidade do futebol. A tensão chegava ao clímax em uma ligação secreta de última hora.
feita de um telefone pré-pago em um aeroporto lotado, onde um clube inglês tentava roubar a cena com uma oferta final desesperada. Mas Andréas, com lágrimas nos olhos e determinação de ferro, desligou e sussurrou: "Meu caminho é com o Palmeiras, é lá que meu coração pertence agora!" E assim, após semanas de noites insones, negociações que pareciam um thriller psicológico, com idas e vindas que testavam a paciência de todos envolvidos, a bomba finalmente explodiu. Andréas aceitou, veio para o Brasil e culminou tudo isso com um discurso emocionante em entrevista, declarando seu amor incondicional pelo clube, uma declaração que não foi ensaiada, mas veio do fundo da alma, onde ele falou sobre como o Palmeiras representa a essência do futebol brasileiro, como ele sempre sonhou em vestir esse manto verde e como essa união vai criar uma dinastia de vitórias que o mundo nunca viu, emocionando repórteres, torcedores e até rivais que assistiam boquiabertos, porque ali estava um craque se declarando como se fosse um torcedor fanático, prometendo dar a vida em campo pelo Verdão, uma cena que parou o país e fez as redes sociais explodirem em euforia alviverde. Agora vamos aos detalhes do contrato, torcedor, porque isso aqui é transparência total e você merece saber cada centavo dessa operação genial que o Palmeiras orquestrou com astúcia de mestre, transformando uma negociação complexa em uma vitória absoluta que vai ser estudada em escolas de administração esportiva por gerações. Primeiro, o valor da transferência. Acredite se quiser, mas Andréas Pereira veio de graça, sim, de graça, por questões contratuais que foram um golpe de gênio na engenharia jurídica do futebol moderno, pois seu contrato anterior com o Fulham tinha cláusulas de liberação automática em caso de propostas de clubes sul-americanos após um período específico de serviço. E o Palmeiras, com advogados trabalhando incansavelmente em escritórios subterrâneos de São Paulo, explorou essas brechas ao máximo, negociando uma rescisão amigável sem qualquer taxa de transferência, economizando dezenas de milhões que seriam desperdiçados em negociações inflacionadas, uma manobra que virou o jogo a nosso favor e mostrou ao mundo como o Verdão opera com inteligência suprema, transformando o impossível em realidade sem gastar um tostão a mais do que o necessário. Quanto ao salário, prepare-se para a surpresa. É baixo, torcedor, incrivelmente baixo para um talento do calibre dele, algo em torno de R$400 mil por mês, um valor modesto que reflete a humildade e o compromisso de Andrés com o projeto do Palmeiras, priorizando a construção de um legado de títulos sobre acumular riquezas pessoais, demonstrando que ele veio para ser herói, não mercenário. E isso só aumenta a admiração que sentimos por ele, porque em um mundo onde salários astronômicos dominam, ele escolheu o caminho da paixão verdadeira, mas o contrato vai além, com uma duração de 4 anos, com opção de extensão por mais 3, se critérios de performance forem superados, um acordo que amarra o futuro do Verdão a esse visionário do meio-campo, garantindo estabilidade e planejamento a longo prazo, que vai nos levar a conquistas épicas. E os bônus? Os bônus são o fogo que acende essa fogueira de motivação. Bônus por gols marcados, 40 mil por cada bola na rede, incentivando-o a chutar de longe como um canhão. Bônus por assistências, 25 mil cada, premiando sua visão de jogo que desmonta defesas inteiras. Bônus por vitórias em jogos decisivos, triplicando para 150 mil em finais continentais, transformando cada partida em uma batalha pessoal pela glória. E bônus colossais por títulos coletivos, como 900 mil pela Libertadores, 700 mil pelo Campeonato Brasileiro, 400 mil por Copas Nacionais e até 200 mil por prêmios individuais como o melhor jogador da temporada, criando um sistema de incentivos que faz o sangue ferver em campo. As cláusulas são um espetáculo de detalhes meticulosos. Cláusula de performance, que eleva o salário base em 15% se ele participar de mais de 85% das partidas, garantindo o compromisso total. Cláusula de lealdade que adiciona 150 mil anuais por conduta impecável fora das 4 linhas, promovendo o exemplo para os jovens. Cláusula anti-lesão com seguros internacionais que protegem tanto o clube quanto o jogador, incluindo tratamentos em clínicas europeias de ponta. Cláusulas de metas pessoais
como mínimo de 8 gols por ano para desbloquear pacotes extras ou 12 assistências para bônus de equipe, e até cláusulas de marketing, permitindo que Andréas participe de campanhas publicitárias do Palmeiras com royalties de 7% sobre produtos vendidos com sua imagem, além de metas coletivas como elevar o time ao top 5 do ranking FIFA, liberando verbas adicionais para investimentos futuros. Tudo isso foi forjado em negociações intensas, com documentos trocados por canais seguros, planilhas analisadas por especialistas em finanças esportivas e revisões finais em reuniões virtuais que duravam madrugadas inteiras, culminando nesse acordo perfeito que não só traz Andréas para o Verdão, mas o integra como uma peça fundamental de um império em construção. E foi exatamente nessa atmosfera de vitória que ele deu sua entrevista declarando amor ao clube, um discurso onde ele chorou ao falar da honra de vestir o verde, da emoção de voltar ao Brasil para o Palmeiras e de como essa união é destinada a mudar o futebol para sempre. Palavras que ecoaram como um hino de guerra alviverde. Mas para captar a magnitude dessa bomba, torcedor, precisamos mergulhar fundo na história de Andréas Pereira, esse fenômeno do futebol que agora é nosso. Uma trajetória que começa em Duffel, na Bélgica, onde ele nasceu em 1º de janeiro de 1996, filho de um pai brasileiro, Antônio Pereira, ex-jogador que incutiu nele o amor pela bola desde os primeiros passos, em um ambiente onde o frio europeu contrastava com o calor da paixão sul-americana, correndo em suas veias, chutando bolas improvisadas em parques nevados e sonhando com gramados verdes do Brasil, que ele só conhecia por histórias familiares. Sua carreira despontou cedo, aos 6 anos, quando entrou nas categorias de base do Lommel United, na Bélgica, onde impressionava treinadores com sua habilidade natural para driblar e passar, treinando horas extras sob chuva fina, aprimorando toques que pareciam mágicos para uma criança tão jovem, até ser notado por olheiros do PSV Eindhoven. Na Holanda, aos 9 anos, onde se mudou para o centro de formação, vivendo em internatos e sacrificando a infância por um sonho maior, jogando torneios juvenis, onde marcava gols decisivos e liderava a equipe sub-12 a vitórias inesquecíveis contra rivais holandeses. Aos 16 anos, o grande salto. O Manchester United da Inglaterra o viu em um torneio internacional e o levou para Old Trafford, onde ele integrou a academia dos Red Devils em 2012, treinando ao lado de lendas em potencial, estreando no time principal em 2014 em uma partida da Copa da Liga contra o MK Dons, onde apesar da derrota, mostrou flashes de genialidade com passes que cortavam linhas defensivas, iniciando uma jornada de altos e baixos no clube inglês, com empréstimos que moldaram seu caráter. Primeiro para o Granada, na Espanha, em 2016-2017, onde enfrentou o rigor da La Liga, jogando 37 partidas, marcando 5 gols e dando assistências em jogos contra gigantes como Barcelona e Real Madrid, aprendendo a sobreviver em defesas compactas e aprimorando sua resiliência em um time lutando contra o rebaixamento, virando herói em vitórias apertadas que mantiveram o clube na elite. Depois, Valência, ainda na Espanha, em 2017 e 2018, onde brilhou em 23 aparições, ajudando o time a chegar à semifinal da Copa do Rei com gols em momentos cruciais, como um chute de fora da área contra o Sevilha, que ecoou pelo Mestalla, refinando sua técnica em treinos intensos com técnicos espanhóis que enfatizavam posse de bola. Em 2020 e 2021, o empréstimo para Lazio, na Itália, onde disputou a Série A e a Champions League, jogando 33 vezes, marcando um gol inesquecível contra o Milan, em um clássico que parou Roma, desenvolvendo sua marcação e visão tática em um futebol tático e físico, contribuindo para a classificação europeia do time. Mas o capítulo mais dramático veio com o Flamengo, no Brasil, em 2021-2022, onde ele retornou às raízes, jogando 53 partidas, marcando 8 gols e distribuindo assistências que inflamavam a torcida rubro-negra, conquistando o Campeonato Carioca de 2022, com atuações dominantes em clássicos contra o Fluminense, e a Supercopa do Brasil, onde seu passe preciso decidiu o título, embora a final da Libertadores de 2021 contra o Palmeiras tenha sido um momento de dor, com um erro que ele superou com maturidade,
transformando-o em um jogador mais forte mentalmente. De volta ao Fulham na Premier League desde 2022, ele se estabeleceu como titular, com mais de 70 jogos, gols espetaculares de falta e assistências que ajudaram o time a se manter na elite inglesa, como um hat-trick de passes em uma vitória contra o Arsenal, que virou notícia mundial, solidificando sua reputação como um meia versátil e criativo. Ao longo dessa odisseia, Andrés foi convocado para a seleção brasileira desde 2018, estreando em um amistoso contra os Estados Unidos, participando da Copa América de 2019 como reserva, mas brilhando em eliminatórias para a Copa do Mundo, com gols contra Paraguai e assistências para vitórias contra a Argentina, tornando-se um pilar para o futuro da Canarinho, com convocações regulares que o colocam como opção-chave para meio-campo ofensivo e até jogos pela seleção belga sub-21 antes de optar pelo Brasil, uma decisão que reflete sua identidade cultural profunda. Seu estilo de jogo, torcedor, é uma sinfonia de arte e intensidade, uma combinação explosiva que o torna único no panorama mundial, atuando principalmente como meia ofensivo central, mas com flexibilidade para jogar como armador ou até volante mais avançado, cobrindo o campo com energia inesgotável que parece vir de uma fonte divina, correndo incansavelmente para recuperar bolas e iniciar contra-ataques que deixam adversários atordoados. Tecnicamente, ele é um virtuose, passes longos que atravessam o gramado com precisão milimétrica, como se tivesse um radar nos pés, encontrando espaços onde ninguém mais vê. Dribles elegantes e rápidos para escapar de marcações cerradas, girando o corpo com a graça de um bailarino em meio ao caos. Chutes potentes de média e longa distância, especialmente cobranças de falta que curvam como mísseis teleguiados, capazes de decidir partidas em frações de segundo, como aqueles gols que explodem nas redes e fazem estádios inteiros tremer. Fisicamente, é um atleta completo, 1,78 de altura, músculos esculpidos em regimes rigorosos de treinamento, velocidade para transições rápidas, equilíbrio para vencer duelos corporais e endurance que o permite jogar 90 minutos plenos sem perder o fôlego, dominando o meio-campo como um general em campanha. Mentalmente, aí reside sua força suprema, inteligência tática que lê o jogo antecipadamente, prevendo movimentos adversários e orquestrando jogadas coletivas, resiliência forjada em diversidades, como superar erros públicos sem desmoronar, liderança sutil que inspira companheiros com palavras motivadoras nos vestiários e uma concentração laser que mantém o foco em alta pressão, transformando momentos de crise em oportunidades de brilho.